Boa tarde, canal Folha Mineira. Eu sou Fred Freitas, não abro mão da sua amizade. Estou aqui para pregar mais uma coisa a vocês e orientar vocês para que vocês entendam uma coisa muito importante que vocês devem entender. Eu vou pegar dois países situados no mundo, a história desses países e por que um país se tornou muito rico e muito próspero e distribui melhor a riqueza, né? O bolo, né? É toda a riqueza, tudo que o país produz, né? Mas eu vou explicar a espiritualidade. O que está por trás do espiritual? Porque tudo é espiritual. Ou vem de Deus, ou vem do maligno, né? Então, eu vou explicar a espiritualidade entre essas duas nações, Brasil e Estados Unidos. Por que o Brasil é um país pobre e os Estados Unidos é um país rico? Por que lá as coisas deram certo, né? As coisas foram muito bem conjugadas, tanto que lá é um país muito mais bem organizado, que o Brasil muito mais avançado, né? Onde quase todo mundo lá, praticamente todo mundo, desfruta de uma ótima vida, pelo menos material, né? De conforto, que a sua moeda é muito forte, então praticamente todo mundo que mora lá vive bem, alimenta bem, tem uma boa saúde, ao contrário do nosso país, que é um país pobre, né? Ainda tem muita gente que passa fome e é um país problemático. Eu vou explicar, porque na espiritualidade a gente tem a resposta. Vamos lá. Os Estados Unidos, quem descobriu os Estados Unidos foi o povo anglo-saxão. O povo anglo-saxão é a mistura do anglo-saxão fez o povo inglês, né? Que é o povo britânico, o escocês, o irlandês, o inglês. Eles migraram para lá, descobriram a terra, né? Que é os Estados Unidos, e colonizaram os Estados Unidos. Aí, quando eles chegaram lá, né? Quem foi para lá foram os evangélicos, né? Os protestantes. Aqueles que têm a correta interpretação das sagradas escrituras, da mensagem de Deus para o homem. E foram muitos filhos de Deus para lá, que já tinham aceitado Jesus verdadeiramente. E não a idolatria, não o culto a ídolos, a maldição. Chegando nos Estados Unidos, o povo inglês, né, que é o povo anglo-saxão, eles consagraram aquela terra a Jesus Cristo. Eles consagraram. Eles não realizaram lá uma primeira missa consagrando a Maria, mas eles chegaram lá e consagrou aquele território a Jesus Cristo. Eles chegam, doamos ao Senhor Jesus Cristo todo esse território que se chama Estados Unidos da América. Então lá é a maior potência do mundo. Não tem brincadeira, porque Jesus ele é o dono do ouro e da prata e do avanço, né? Então Jesus abençoou eles, deu a eles inteligência, deu a eles sabedoria e fizeram eles prosperarem e se organizarem muito bem para que todos que morassem naquela terra desfrutassem de uma boa vida aqui na terra. E que todos, né, desde os ricos até os pobres dos Estados Unidos da América. Agora a história do Brasil ela já é diferente, né? A história do Brasil é diferente. Quando os portugueses vieram para o Brasil, né, vieram católicos, né? E quando eles chegaram aqui, eles realizaram primeiro uma missa. E essa terra ela foi consagrada a Maria. Erraram, né? Já começou errado. O problema, irmão e irmã, não está muito assim muito nos governantes, não. O Brasil já começou errado. Eles consagraram a terra aqui a Maria. Quem é Maria? Maria não é Deus. Já falei você em vídeo anterior. Maria é uma serva de Deus. Ela não é criadora. Ela se terá filha de Deus. Mas ela não tem poder. Maria não tem poder nenhum. Não foi Maria que fez o universo. Não foi Maria que fez os 7 planetas. Não foi Maria que fez os 7 níveis de céu. Não foi Maria que fez a água, que fez o rio, que fez o mar, que fez as terras, que fez tudo que tem para baixo como que tem para cima, que fez você. Não foi Maria. E eles consagraram a terra a Maria. Ali já veio a maldição. Aí essa maldição veio acompanhando, né? E aí o Brasil se tornou um país problemático. E é até hoje problemático.
Só que isso pode ser revertido ainda, né? Quando todo o povo brasileiro, se isso acontecer, né? Quando todo o povo brasileiro largar essa religiosidade e essa idolatria falsa e se converter ao verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, que é Jesus e Jeová, e buscar em Deus de todo entendimento, de todas as tuas forças, se convertendo e se encurvando dentro do verdadeiro Deus, aí Deus pode, caprichar o Brasil, consertar o Brasil, organizar o Brasil, e ainda fazer um Brasil um país até mais rico que os Estados Unidos e quem sabe até o mais rico do mundo. Colocou muitos recursos hídricos aqui, Deus fez muitos rios, colocou muito ouro, Deus realmente colocou muitas riquezas aqui, mas o povo que veio para cá, infelizmente, não teve conhecimento de Deus. É um povo que sem conhecimento de Deus que veio para cá. Eles consagrou a terra a Maria, e Maria não é Deus. Então veio a maldição, chama idolatria. O que é idolatria? É você fazer culto de qualquer coisa que não seja o Deus Criador. E eles fizeram culto a Maria. Aí veio o quê? A maldição espiritual. Aí você pode observar, olha os Estados Unidos. Lá é um país extremamente organizado, até as residências lá, ruas, são muito bem pavimentadas, as estradas não são assassinas e homicidas, tudo lá é muito bem organizado. E além disso, é muito, muito rico, muito mais rico que o Brasil, muito mais próspero, tanto que tem muito brasileiro que sai daqui afoito para ir embora para lá e viver para lá, porque o Brasil é um país pobre e miserável. O que tem aqui é pela misericórdia de Deus. Tem algumas coisas aqui, né? Quem está aqui tem que buscar Deus e fazer os Estados Unidos dele aqui mesmo, tá? Tem que fazer os Estados Unidos aqui dele. É difícil? É muito difícil, porque você vive num país corrupto, né? Que eu falei com você, já começou corrupto com a idolatria, que é o pecado do diabo, a idolatria. De vez de ter consagrado a terra a Deus, que é Jesus, eles consagraram a terra a Maria. Aí a terra foi amaldiçoada. Aí veio corrupção, atrás de corrupção, desde antes do período república, de reinado, veio por aí o período república, veio os roubadores, e está aí roubando até hoje, e está essa roubalheira organizada pelas potestades e principados de Lúcifer para fazer a gente sofrer, e sofrer cada vez mais. Então, eu, Fred Freitas, oriento a você, tudo no âmbito até mesmo de uma direção de uma nação, de milhões de pessoas, como numa vida específica, na minha ou na sua, tem uma influência espiritual, ou ela é de Deus ou ela é do diabo. Isso é claro. Só que tem gente que não quer enxergar, tem gente que quer se fingir de bobo ou se fingir de João sem braço. A verdade é o seguinte, a verdade é Jesus, está aqui, ó. A verdade é Jesus, certo? Então, por quê? Teve uma vez que um amigo meu falou assim, se o Brasil fosse colonizado por holandeses, o Brasil seria o país mais rico da América, até por holandeses, porque o Brasil foi colonizado por português. Aí como o Brasil se deu muito mal, fizeram uma piadinha de mau gosto e falou que português é burro. Não, o português não é burro, não, o português é inteligente. O português, ele só não teve a fé, teve uma fé errada, só isso. Né? Isso é maldição, isso é uma piadinha de mau gosto, falar que português é burro. Não, o português não é burro, não. Não é burro, não. O português tem a mesma inteligência do inglês, entendeu? O português ele não é burro, porque eles falam isso, né? Ah, o português é um povo burro, né? Não é burro. O português é um povo inteligente. O problema foi a fé, que foi uma fé errada. Depositar a confiança em Maria, de vez de depositar a confiança em Jesus. Se os portugueses, lá na época de Pedro Alves Cabral, tivessem chegado aqui no Brasil, quando descobriu esse território aqui virgem, né? Virgem, essa terra virgem, havia índios, né? E eles tivessem consagrado essa terra a Jesus Cristo, o Brasil seria tão rico como os Estados Unidos e tão organizado como os Estados Unidos. Então o português ele não é burro, o português é inteligente como o inglês, como o sueco, como o italiano, como o alemão, tem a mesma inteligência. O problema é que, né,
Não acredito, foi um amigo meu que falou, né? Não falou brincando, não, falou sério. Não, se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, o Brasil hoje seria uma nação organizada, rica, todo mundo ia desfrutar de um país bom, com saúde boa, educação boa. Foram os burros dos portugueses que vieram aqui, não é nada disso. Eu vos afirmo novamente, português é um povo muito inteligente. É tão inteligente quanto inglês, como o alemão, como o italiano, como o sueco, qualquer um. O espanhol. O erro foi a fé, só isso. Está na sua fé. Quem não tem fé já está no pecado. E aí você entra no campo da fé, aí você vai ter que ver se sua fé é errônea. Se você está depositando sua fé no Deus verdadeiro ou no Deus falso. Você entendeu? Então esse foi o erro do Brasil. E até hoje pagamos com isso. Só que está tendo um problema. Os Estados Unidos atingiram uma prosperidade tão grande, agora eles estão trocando Deus pela prosperidade e pelo poderio militar que eles têm e pelo imperialismo. E aí lá começou a surgir muita prostituição, muito satanismo, né? Lá nos Estados Unidos também tem muito sedes de sites pornográficos, né? De prostituição e fornicação, adultério, tudo quanto é coisa da carne, né? Lá os maiores sites de putaria, de sites pornográficos que influencia milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora a viverem na carnalidade, na doença sexual, entendeu? Vem dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está para cair. Você sabia disso? Os Estados Unidos está para cair. Porque eles trocaram Deus pela riqueza. Eles trocaram Deus, que eles lá no início, quando eles colonizaram, eles trocaram Deus pelo diabo. Eles trocaram Deus pelo orgulho, pela vaidade, pela prostituição, pela riqueza. E agora os Estados Unidos está caindo aos poucos. Daqui uns tempos, a China deve se tornar a nação mais rica do mundo, passando os Estados Unidos. Fácil. Porque o povo chinês é um povo muito trabalhador, né? Muito mais que o americano. Os chineses, japoneses, coreanos, eles são muito disciplinados, extremamente disciplinados. Isso traz prosperidade. Não é porque a fé deles é certa, mas é a disciplina deles. Os Estados Unidos, o que trouxe riqueza dos Estados Unidos, não foi nada de disciplina. Foi a crença deles no Deus verdadeiro que fizeram eles ficar ricos, certo? Porque Deus é o dono do ouro e da prata, foi Ele que escondeu todo o ouro no mundo, foi Ele que criou, né? Então tá aí a mensagem de Deus para você. Por que o seu país é problemático? Desorganizado. A saúde é horrível. É igual a saúde de um país da África. A tributação do Brasil, os impostos do Brasil, a tributação do Brasil, que todos os impostos, se eu for falar aqui siglas por sigla, né, e quem está por trás disso, toda essa máquina federal, máquina estatal de trabalho, o Brasil tem uma das maiores tributações do mundo. Ou seja, o Brasil é um dos países que mais cobra o imposto do cidadão. Mas além de ele roubar do cidadão brasileiro, ele te oferece um serviço em troca da tributação altíssima, um serviço de um país da África, como o Congo. Isso é uma desgraça demoníaca. E isso está imperando até hoje. Depois eu vou fazer um vídeo aqui no Barreiro, a quantidade de comércio que está sendo fechado. Por quê? Porque existe um trabalho diabólico para transformar o Brasil no comunismo. Também isso é mundial. Eles querem acabar com a iniciativa privada. Eles querem comunismo porque aí o Estado vai mandar em todo mundo, em mim e em você. Eles vão mandar você para o lugar que eles quiserem e você vai ter que trabalhar com o que eles querem, entendeu? Por isso que hoje todo mundo quer ser funcionário público. Ninguém quer abrir um comércio, ninguém quer abrir um escritório odontológico. Por quê? Porque o governo que está aí, ele é um governo diabólico. O governo do Lula, quem influencia o Lula é o próprio Satanás. Né? O Lula é um homem influenciado por Satanás. Está na cara. Isso é evidente. Assim como também toda a sua máquina federal e seus admiradores, né, que ganham dinheiro com ele, são todos influenciados pelo demônio. Então, o que acontece? Né? O país vai quebrar. Né? A partir do momento que se dá R$ 600 para uma pessoa que não faz nada, que ele ganha um cartãozinho da Caixa Econômica Federal, e todo dia ele vai lá na data lá e pega R$ 600, mas ele não faz nada. Além disso, ele pega esmola dos outros, ganha 3 mil. Quem vai querer trabalhar no país? Quem? Eu nunca vi.
Um governante ele deveria ajudar quem trabalha. Ele fala assim, ó, se você trabalhar, se você crescer um tijolo na economia do Brasil, se você ganha 1.000 e tanto, eu vou te dar mais um acréscimo. É incentivar as pessoas a trabalhar, não é incentivar as pessoas a mendigar, a usar drogas, a usar maconha, cocaína, heroína, que o brasileiro nem tem condições de comprar heroína, que heroína é uma droga cara. É maconha, cocaína e crack. Hã? Aí o que vai acontecer? Ninguém mais vai querer trabalhar. Aí daqui a pouco ninguém mais vai para o campo. Ninguém vai plantar. Aí você vai o quê? Passar fome. É isso mesmo. Você vai passar fome. É o que eles estão trabalhando. É uma organização diabólica mundial. Que esse Lula, ele é influenciado pelos Illuminatis. Entendeu? Então o que acontece? O Illuminati, ele coloca lá quem ele quiser no poder do Brasil. Que eles querem destruir o Brasil. E estão trabalhando para destruir o Brasil. O Brasil já está 68% a 70% destruído. E você não está enxergando nada. Você está vendo só jogo de futebol. Acho que você não for aqui. Você fica só assistindo jogo de futebol e novela da Rede Globo e você não está enxergando nada. Entendeu? Você não está enxergando o trabalho que o diabo está fazendo no Brasil. O Lula, ele está a serviço do diabo. Entendeu? Então, o que acontece? Aí, ó. Deus é fogo consumidor, fogo no diabo. Em nome de Jesus, fogo nesse Lula, fogo nesse PT e fogo em todo político desonesto. Fogo nesse povo em nome de Jesus. Que Deus, em nome de Jesus, manda fogo e consome esses demônios que influencia a cabeça desse Lula, que influencia a cabeça desse Partido dos Trabalhadores, que influencia essas pessoas que estão servindo o demônio. Se essas pessoas se converterem a Deus, que eles convertam e sejam felizes. Mas se eles nunca pararem de servir a Satanás, que eles vão para o fogo do inferno. Amém. Então é isso, eles estão destruindo o Brasil por uma influência de Satanás. A intenção de Satanás é sempre por uma protestade, já falei com você, uma organização criminosa muito bem feita no mundo espiritual. Quem anda com Lula é uma potestade ligada a Lúcifer. Essa potestade, ela dorme do lado, na mesma cama que o Lula dorme, ela senta na mesma cadeira que o Lula assenta, e ele influencia esse Lula. Ele domina a mente desse Lula e suas ações. Fora que eu acredito que existem sociedades secretas, a Illuminati e as 3 maiores famílias do mundo mais rica, que fazem pacto com o demônio, né? Inclusive até sacrifica bebês para Satanás, né? Para fazer o trabalho que vai culminar lá no final, né? Quando o rio desemboca no mar, a manifestação do filho de Satanás, o anticristo, que vai se manifestar aí na televisão e na internet, e todo mundo vai ver. E ele vai vir de uma forma enganadora, ele vai vir com cara boa, não vai vir um cara de Satanás não, um cara de diabo não. Ele vai vir com a cara boa, um homem pacificador, um bom governante, vai acabar com as guerras, terá um grande dom de oratória, etc, etc. Ele vai ter poderes espirituais, ele vai fazer fogo do céu descer, ele vai andar com um falso profeta e tal, tal. Nessa altura aí, quando ele manifestar, todas as economias do mundo vão estar quebradas. É esse trabalho que está sendo realizado pelo Lula, que é um trabalho de Satanás. É pegar o dinheiro de quem trabalha e colocar na mão daquele que não trabalha. É acabar com todos os comércios, fechar todos os comércios, empresas e indústrias. É fazer o Brasil ser comunista para atender a nova ordem mundial. Um trabalho diabólico explícito. Não tem filme sexual lá? Sexo explícito, né? Então, Lula, governante explícito de Satanás. Ele é um dos governantes. Com ele tem o Trump também, que é usado pelo diabo, que é um homem que causa guerra. Ele não serve a Deus. Esse Vladimir Putin é um outro servo de Satanás. E tem outros servos de Satanás espalhados pelos países da América Latina aqui. Eu estou pegando aqui porque o presidente aqui desse país aqui chama Lula, né? O nome dele é Luiz Inácio de registro. Colocar Lula, que eu saiba, é um tipo de peixe que vive debaixo de uma... apelidaram esse sujeito desse nome. Mas quem dera, né, se esse Lula aceitasse Jesus na vida dele, né? Quem dera, né?
Mas não aceita não. Até agora não aceitou não. E ele já está com 80 anos, entendeu? E até o momento ele não aceitou Jesus na vida dele não. Ele continua servindo Satanás. Quem sabe ele ainda aceita Jesus, né? Não sei. Até o momento não. Então tá aí. Por que o seu país é pobre e problemático? Por que todo mundo quer sair daqui para os Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos consagrou a terra a Jesus. Então eles ficaram ricos. E ó, organizaram. Até as residências lá é assim, ó. É uma casa, não tem nem muro, porque lá não tem ladrão direito, né? Tem um jardim, tem uma rua, uma casa. Aqui não, a casa que é tudo assim, um muro atrás do outro. Você vê que o Brasil é um país mal péssimas gestões. Desde que eu me conheço por gente, né? Porque eu nasci em 82, na minha época eu lembro era do Sarney, depois do Sarney foi o Fernando Collor, que foi muito usado pelo diabo, ele roubou muito. Depois foi Itamar, Franco, não sei, aquela Dilma, porque, nossa, aquela Dilma ela é possuída pelo demônio, aquela mulher ali é o diabo em pessoa, entendeu? Ela é pior que o Lula. Então o que acontece? É isso, né? Fazer o quê? Agora, eu vou depositar minha confiança em Deus. De onde virá o meu socorro? De onde virá seu socorro? Aí eu olho para as montanhas, aí eu falo assim, o Deus que criou as montanhas, o Deus que está lá em cima do céu, que pode destruir essa Dilma, esse Lula, esse Vladimir Putin, esse Trump e toda a sua máquina estatal e federal do diabo com apenas o sopro da sua boca. É assim que ele vai destruir o anticristo, com o sopro da sua boca e o falso profeta. Então eu sou Fred Freitas, não abro mão de sua amizade. Tá aí o recado de Deus para você. Aí está o mistério. Tchau. Que Jesus te abençoe. Aceite Jesus, ainda é tempo.